Olá, vozes de todo o Brasil. Meu nome é William Vieira. Eu sou a Leilane da Cruz. Sou a Erika Stocker. E eu sou Daniela Stocker. E esse é o podcast Fonte As Vozes da Minha Cabeça. Esse é o nosso episódio número 1, né, o nosso piloto. E para começar, eu gostaria de explicar para vocês como vai funcionar um pouquinho a nossa dinâmica. Hoje eu tenho o prazer de ser o host, mas o nosso podcast não terá um host fixo. Nós iremos variar entre nós quatro. E o host vai ser por afinidade do assunto que nós iremos tratar, né? Cada um aqui tem uma formação, cada um aqui tem uma vivência e vai ter uma capacidade de falar de assuntos de uma forma diferente, então a gente vai dar essa diferenciação, né, do host ter afinidade com o assunto que nós vamos tratar. E quando nós não tivermos, nenhum de nós quatro não tiver uma afinidade com o assunto, a gente vai trazer convidados, né, para falar, para agregar conhecimento, e em algumas vezes vamos até gravar esses convidados e também vai ir para o nosso canal no YouTube. O episódio de hoje é fake news e a manipulação nas redes sociais. A gente escolheu para esse podcast, né, ter dois documentários que vão ser a base para o debate, né? Diferentemente do nome do podcast, a fonte não vão ser as vozes, vão ser os documentários. 2 documentários que estão no Netflix. Um deles ficou bastante famoso aqui no Brasil. O outro nem tanto, até porque ele trata de um assunto específico dos Estados Unidos, que é a privacidade hackeada. E o outro é Dilema das Redes, que é o que caiu nas graças aqui do Brasil. Não tão nas graças assim por ser um assunto meio pesado, que causou espanto em todo mundo, mas são os 2 documentários que nós vamos usar para ser a nossa base aqui. E por que a gente escolheu esses 2 e por que ter uma base, né? Porque aqui, entre nós 4, todo mundo vai conseguir partir de um ponto de partida igual, e também quem estiver nos escutando, se viu esses documentários ou se quiser assistir para poder ouvir o podcast depois, também vai conseguir partir do mesmo ponto de partida que a gente. Claro, cada um tem as suas percepções, cada um vão ter as suas opiniões, né? E isso já nos puxa até o primeiro assunto, que é o impacto que causou em cada um de nós aqui, esses 2 documentários. E eu vou pedir para a Dani começar, porque ela já tinha dado uma fala para a gente aqui, e ela fez uma observação muito pertinente, e ela vai falar para a gente. Então, eu fiz, na verdade, um comparativo entre os 2, porque eu vi o Privacidade Hackeada antes do Dilema das Redes, né? O Privacidade Hackeada, inclusive, eu não sei por que ele não tomou as mesmas proporções do Dilema, porque o Privacidade ele é do ano passado, ele é de 2019, e que nem o William falou, ele conta um pouco das fake news, como elas foram utilizadas na eleição dos Estados Unidos, né, que elegeu o Trump. Então ele traz muitos dados, ele traz né, coisas reais assim que aconteceram, processos, enfim. Então, quando eu fiquei muito impactada, porque como eu não tenho nenhuma área de formação, nada de tecnologia, de comportamento, de nada, eu assisti ele muito como leiga, né? Então, esse impacto, ele realmente, o Privacidade, assim, a minha cabecinha explodiu mesmo. E já o Dilema, eu já não fiquei, claro, né? Ele impacta igual, mas não foi uma coisa nova que nem o Privacidade, né? E eu sinto que o impacto do Privacidade, ele tem muito mais a ver com o coletivo, muito mais a ver com a questão da democracia, que eles fazem bastante, né? Porque como eles focam ali nas eleições, eles fazem uma reflexão bem interessante de até que ponto a gente está exercendo democracia, né? Até que ponto as nossas escolhas, elas são realmente nossas ou se a gente foi influenciado, né? Claro que várias coisas da vida a gente se pega nesse paradoxo, né? Mas isso é muito mais sério, né? Quando você fala de eleição, quando você fala de democracia, né? Então, isso não pode ser influenciado, né? Então, eu sinto que o Privacidade, ele fala mais disso. E enquanto o Dilema, ele já me pegou mais na parte pessoal. Mais, tipo assim, das coisas que eu vejo nas redes, as redes que eu uso, o tempo que eu uso.
ficou uma coisa mais... Claro, ele também isso vai, né, causar um impacto na sociedade, mas parece que a abordagem dos dois é um pouco diferente. Então, continuando nessa mesma linha de raciocínio, eu vi o contrário da Dani. Eu vi primeiro o Dilema das Redes e depois o Privacidade Hackeada. E o que eu achei do Dilema das Redes é que ele jogou na minha cara coisas que já estavam tão óbvias e eu só não tinha percebido, só não tinha me ligado ainda. Como as coisas da manipulação, do quanto essas redes podem nos influenciar a ver certas coisas que a gente entra num buraco negro e fica horas e horas olhando praticamente besteira, nada, né, nenhum conteúdo de verdade. Claro, são coisas que nos atraem, né, mas não tem algo que tenha um conteúdo muito profundo que vá super acrescentar na nossa vida. É só entretenimento banal. E isso é como se a gente proporciona eles isso, né? O Privacidade Hackeada já me fez ficar em choque com a quantia de poder que essas redes têm e que a gente dá para elas sem ter consciência disso. Porque a gente tem aquele botãozinho de li e aceita os termos de uso, mas ninguém lê. E ninguém lê porque ele é gigante. E eles já fazem gigante para que a gente não consiga ler, para que a gente não veja o que eles estão fazendo a gente aceitar. É como se tu assinasse um contrato de alguma coisa sem ler, que é exatamente isso. E a gente está dando para eles de graça informações que a gente nem sabe. Como, por exemplo, o documentário fala que essas redes, né, esses algoritmos e tudo mais, tem 5.000 dados sobre cada pessoa. E tu não consegue dizer 5.000 informações sobre ti mesmo. Mas esse algoritmo conseguiu extrair 5.000 informações tuas. E tu não tem controle sobre isso. Eu acho que isso que me pegou mais, o fato de que isso tomou uma proporção que a gente não consegue controlar mais o que a gente coloca na internet. Porque uma vez na rede, não tem como tirar mais. Ela tá para sempre ali. E isso é muito chocante. Saber o quão pouco controle a gente realmente tem. O quão a gente acha que a gente tem, mas na verdade a gente não tem. Então, continuando, né, o assunto assim de impacto, ambos me impactaram de maneiras diferentes em relação a assuntos diferentes, de certa forma, mas eu acho que o que mais me deixou, tipo, meio chocada, assim, foram os dados, né, do tipo, eu sou leiga no assunto, então eu não faço ideia do que são esses dados. Então a gente acha, a gente até pode ler um pedaço dos termos de condição ali das redes sociais, mas falar tipo, esse aplicativo terá acesso à sua foto de perfil, a seu nome, sua idade, e a gente acha que isso não é nada, porque é algo que não diz muito, assim. Mas depois depois de ver esses documentários, a gente percebe que na realidade é muito mais do que isso, né? No Privacidade Hackeada, eles trazem um dos caras que ele tá processando a empresa porque ele quer os dados dele de volta. E eu fiquei me perguntando, ok, mas se ele conseguir esses dados de volta, o que ele vai ter de volta, sabe? O que vai voltar para ele? Porque eu não sei o que são esses dados. E o dilema das redes é muito mais o que já falaram, de ser mais coletivo, mais individual nosso, mais subjetivo nosso. E eu acho que uma das coisas que faz com que a gente simplesmente aceite sem ler, né, que influencia mais, é porque as redes sociais são de graça. A gente não precisa pagar. Porque quando a gente investe dinheiro em alguma coisa, a gente tem muito cuidado, né? A gente vê direitinho se aquilo é tudo que está prometendo ser, se vale a pena investir o nosso dinheiro nisso. Como a gente sabe o valor que o dinheiro tem pra gente, a gente não quer gastar ele à toa. Como as redes sociais são de graça, é simplesmente tu assinar e entrar, a gente quer fazer isso, porque de graça tem injeção na testa. Como as nossas redes, né, as nossas redes de amigos, as nossas redes de pessoas estão ali, a gente quer pertencer. E se tu não pertence, tu é excluído, né? Se tu não viu que tem um evento no Face, ou se tu não foi marcado numa foto no Instagram, tu não está pertencendo. E atualmente a forma de pertencimento é nas redes sociais.
Então, a nossa necessidade extrema de pertencer faz com que a gente aceite os termos de uso sem saber o que a gente está aceitando. É embarcar num barco às cegas. Eu acho que nesse sentido, né, na questão do de graça e até no que a Erika falou, que não sabe o que é dados e tal, falta um pouco até na nossa educação básica da gente aprender tecnologia para a gente conseguir olhar para isso de uma forma realmente que a gente entenda. Porque por mais que você pare para ler os termos, não quer dizer que você vai entender esses termos, não quer dizer que você vai conseguir compreender ele, porque pode ser que as empresas utilizem palavras difíceis, palavras específicas de tecnologia, né, para quem é dessa área, e as pessoas não vão conseguir entender. E mesmo no que a gente paga, né, agora eu fiquei pensando quando a Leilani falou, e a gente não para ler, porque pensa assim, a gente compra da Amazon, a gente compra da Americanas, a gente compra de vários lugares. Quantas vezes a gente já parou para ler os termos? Porque eles também têm termos, né? E a gente está pagando e mesmo assim a gente não está lendo. Então eu acho que falta um pouco de cuidado da gente, mas eu também acho que falta clareza das redes sociais. Também acredito que falta a gente ter um pouco mais de conhecimento, falando no geral, né, no público, para que a gente consiga ler e entender essas questões, né? Falando mais um pouquinho de como também me impactaram, né? Eu acho que dilema das redes, né, por eu ser da área da tecnologia, não me impactou muito. Eu trabalho no dia a dia com as redes sociais, então eu já esperava muito dessas coisas, né? Porque a gente utiliza também alguns gatilhos para conseguir informações, quando a gente vai fazer um anúncio é baseado nessas informações. Agora, o privacidade hackeada, eu realmente tomei um choque com a quantidade, como a Leilani falou, né? No início da fala dela, que eram 5.000 informações. E mesmo eu sendo da área, sendo um gestor de tráfego que trabalha com isso no dia a dia, eu jamais imaginei que a gente tinha 5.000 pontos sobre alguém para fazer esses anúncios, que foi o que aconteceu, que é o que retrata, né, no Privacidade Hackeada, essa questão da manipulação das pessoas para que votassem em um determinado candidato ou para que odiassem a outra candidata, se utilizando de fake news. Então, e aí eu já acho que entra também o nosso próximo assunto aqui, que era os lados bons e os lados ruins das redes sociais, porque essa questão das fake news que é tratada no Privacidade Hackeada tem muito a ver com isso, né? Como que a gente utiliza as redes sociais, como que as pessoas enxergam ela? Porque eu não imagino que lá no início das redes sociais, quando o Zuckerberg criou sem querer o Facebook, que ele criou para uma outra coisa, né? Que era para a faculdade, para avaliar as meninas da faculdade, virou uma rede social de conexão. Eu não imagino que ele tinha pensado em fazer algo que fosse criar fake news. Então, assim, eu acho que o nosso uso, como que a gente começou esse uso, né? E então eu deixo esse questionamento para nossas outras participantes aqui, e a Leilani já tem muito que falar sobre esse assunto também. Então, eu acho que a rede em si não é o problema, porque como o William falou, ela foi criada com uma intenção positiva. O que leva ela para um uso negativo são os usuários, né? Os usuários que se utilizam daquela plataforma para espalhar fake news ou para fazer um cyberbullying ou para já criar um perfil fake e atazanar a vida dos outros. Mas também aí as empresas foram levando para um lado negativo esse uso de coisa positiva. Como, por exemplo, no documentário, um dos caras, né, no Dilema das Redes, que criou o botão do like do Facebook, ele disse que a intenção dele era criar um botão que fizesse com que as pessoas interagissem mais, para que as pessoas pudessem demonstrar que tinham interesses em comum ou não. E o que virou é uma dependência de like que a gente tem hoje em dia. Se uma foto nossa não atinge certos likes, a gente acha que essa foto não é boa, ou se uma postagem que a gente faz também não atinge certos likes, essa postagem é ruim, a gente cria essa dependência dos likes. Então, a intenção foi positiva, mas o que isso está se tornando é negativo. Uma coisa que as redes sociais fazem a gente pensar também é que, essa coisa da interação, é que parece que todo mundo pensa igual a gente. Por causa de um algoritmo de avaliação, né, que eles também especificam isso nos documentários, eles conseguem traçar um perfil nosso com esses 5.000 informações que eles têm sobre a gente, e eles nos oferecem informações e anúncios que vão de acordo com o que a gente gosta, com o que a gente pensa, para fazer com que a gente fique mais tempo na frente da tela. Só que isso realmente nos coloca numa bolha, porque faz com que pensemos que todo mundo pensa igual a gente, o que não é verdade.
faz essa sensação de poder de tipo, eu estou certo. Claro que existem situações, né, principalmente relacionadas ao preconceito, que tem um lado que está certo e tem um lado que está errado. Mas tem situações que não. Situações que são simplesmente por percepção, por ponto de vista, por criação. Mas essa influência e essa imposição de informações e posts faz com que a gente fique assim, não, eu estou certo. Como é que esse outro lado não está vendo se eu estou lendo todas essas reportagens, todos esses posts que estão mostrando que eu estou certo? Como o outro lado não consegue enxergar? Sendo que para o outro lado está acontecendo a mesma coisa. Eles também estão vendo posts contrários a esse, dizendo como que... E assim é um ciclo que vicia. Nisso que a Leilani estava falando, eu até estava pensando aqui em como a gente começa nas redes sociais de uma forma muito ampla e geral, né? Mas conforme a gente vai usando e vai seguindo as pessoas, a gente vai afunilando aquilo que a gente escuta e vê. Mas tem outro lado também. Eu não lembro. Eu acho que a maioria das redes sociais são assim, que quando tu entra, tu escolhe os teus gostos. Eu não sei porque eu criei minhas redes sociais faz muito tempo, então não lembro como é que foi. Mas, por exemplo, esses dias eu fui criar um Goodreads, que é sobre leitura. É para tu colocar as tuas leituras ali, para tu achar leituras novas. E aí eles perguntaram, tipo, quais são os teus gêneros favoritos de leitura? E tu não podia passar aquela fase, tipo, tu não podia pular aquilo, tu precisava colocar os teus gêneros de leitura. E eu não queria, sabe, porque eu queria ler coisas às quais eu não estou acostumada. Mas aí eu coloquei, tipo, qualquer um ali e segui. Então, tipo, isso já afunila o que a gente vai ver, o que a gente vai aprender, o que a gente vai consumir. E isso é meio desesperador, assim, né? Meio... Essa questão que a Leilani abordou, né, de fazer que a gente acha que todo mundo pensa igual a gente, ela acontece por vários fatores, né? Porque tem essa questão dos nossos gostos e também, principalmente em eleições, como a privacidade hackeada trata da do Trump, e aqui no Brasil a gente pode trazer para a última eleição presidencial, a gente foi fechando o nosso ciclo também, né? Porque assim, a Leilani não gosta do meu candidato, então a Leilani que se exploda e eu vou excluir ela. E a gente vai fechando o nosso círculo com pessoas que realmente querem o mesmo que eu. E aí, cada vez mais os anúncios que chegam até mim também vão ser nessa direção. Porque o próprio algoritmo do Facebook já reconhece. Bom, nos amigos dele, ele já está com pessoas que estão postando o mesmo assunto que ele, a mesma notícia que ele, o mesmo perfil que ele. Então, o anúncio que eu vou mostrar para ele também é nesse sentido, né? Então, a gente também é muito parte culpa nisso. Porque, claro, as redes sociais impulsionaram isso, mas a gente também não teve uma capacidade, e talvez por estarmos sendo manipulados, de olhar e dizer assim, não, peraí, eu preciso ter os outros pontos também ao meu redor para conseguir chegar a uma reflexão e conseguir escolher meu candidato, seja o que for. Só que isso não tem acontecido nas redes sociais. Cada vez mais elas se tornam algo do que eu quero ouvir, do que eu quero ver, e é só isso. E aí também o que chega até a gente impulsionado, né, pelas redes sociais também vão ser nesse sentido. O que a Erika falou também é bem interessante, porque realmente quase todas as redes sociais, quando tu te cadastra, tu tem que dar um pontapé inicial assim, dos teus gostos, etc. O Facebook até bem no início, para quem se cadastrou lá atrás, ele não te obrigava, pelo menos. Eu lembro que quando eu fiz, tu não era obrigado a cadastrar gosto e tal. O Facebook até tem isso, né, de música, de livro que você já leu e etc., mas não era obrigado. Eu não sei hoje em dia, como a Erika falou, eu tenho minhas redes sociais faz um bom tempo também, mas eu acredito que isso é um ponto que influencia, até porque quando a gente vai criar um anúncio, né, só para dar uma explicadinha, a gente coloca ali, quando a gente vai criar um público-alvo do anúncio, interesses, localidade, etc. Então, quanto mais você preenche o seu Facebook, mais fácil para mim, para eu te achar. Então, quanto mais interesses, os check-ins que tu faz, etc., tudo isso vira conteúdo para que eu possa fazer anúncios para ti. Mas uma coisa que me faz pensar, que tu falou, é que pode ser, e isso eu falo de experiência pessoal, eu tô falando do que me faz excluir pessoas das minhas redes sociais. Eu me sinto, às vezes, desconfortável em estar exposta ao outro ponto, entendeu? Porque muitas vezes o outro ponto chega em questões que são meio sensíveis para mim. E como eu sei que eu não consigo ter uma conversa ou consigo, sei lá, debater isso com esse outro ponto, para mim é mais fácil deixar de ver, sabe?
deixar a pessoa lá ter a sua opinião e compartilhar o que ela compartilha, mas não me expor, por saber que estar seguindo pessoas com opinião contrária da minha, em certos aspectos, não qualquer opinião, tipo, a pessoa gosta do time diferente do meu, sabe? Mas, tipo, em questões mais sensíveis, eu sei que é melhor para mim e que vai me fazer mal estar seguindo essa pessoa. O que eu trago aqui não é nem a questão de estar certo ou errado, essa atitude de você excluir, você não querer ver, você bloquear, você deixar de seguir, seja o que for. O que eu trago aqui realmente é nessa questão de o uso e essa questão de a gente estar achando que as pessoas também pensam igual a gente, todo mundo, é por uma questão também da gente fazer isso, né? Se tá certo, se tá errado, se isso faz bem para ti, isso são questões que acabam sendo pessoais, né? A gente vê as coisas de maneiras diferentes, a gente é sensível a coisas diferentes, então pode ser que para ti realmente foi positivo. Mas nesta questão de que a gente pensa que todo mundo que está aqui ao meu redor pensa igual a mim, é porque eu mesmo me fechei nesse círculo de pessoas que falam das coisas que eu falo, gostam das coisas que eu gosto, torcem para o time que eu torço, torcem para o candidato que eu torço, enfim. Mas seguindo nessa questão de como as redes sociais, elas nos manipulam, né? A Erika estava comentando com a gente até um pouco atrás, ela estava dando uma olhada no como o Instagram ele foi mudando ao longo do tempo, né, Erika, para conseguir manter a gente nele. Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa tua percepção. Sim, há muito tempo atrás o feed do Instagram ele mostrava os posts em ordem cronológica. Então tu conseguia ver os posts exatamente tipo no dia que eles foram postados. E isso mudou, não sei nem quanto tempo faz mais. E eu lembro que eu sempre ficava me perguntando por que diabos eles tinham feito isso, porque era horrível, assim, era péssimo. A gente começou a perder postagens de amigos, de gente famosa que a gente seguia, e eu ficava me perguntando o porquê disso. E vendo os documentários, eles falam sobre isso, que eles precisam nos manter na frente da tela. Então, eles precisam fazer com que tu fique ali o tempo inteiro para eles ganharem dinheiro com isso, né? Então, esse algoritmo do feed do Instagram, cada vez que tu atualiza a tua página, vai aparecer uma coisa nova. E aí tu vai ter que ficar ali, entendeu? Tu vai ter que ver aquele story novo que um famoso postou, tu vai ter que ver as postagens novas que apareceram, assim. E isso é muito assustador, porque eu percebi em como eles utilizam a psicologia, porque eles falam ali de reforço positivo, então é te manter ali te dando algo em troca. Eles usam isso para nos manipular, para nos deixar mais tempo em frente às telas. E é bizarro, porque isso é ruim, né? Ficar muito tempo na frente de uma tela fazendo, às vezes, nada. Às vezes tu tá ali no teu celular, tu entra no Instagram, tu vê tudo que tem no Instagram, aí tu passa pro Twitter, vê tudo que tem no Twitter, e aí depois tu volta pro Instagram e depois tu passa pro Twitter de novo. Então, tipo, isso não é saudável, né, de certa forma. E essa questão, a gente falou um pouco agora, né, na fala anterior, que a gente estava falando do jeito que os usuários utilizam as ferramentas, né, nosso comportamento como pessoas. Essa questão já entra um pouquinho de como as ferramentas se comportam para os usuários, né? Porque aqui, quando a gente fala nessa questão deles organizarem um feed para nos prender, eu não vou dizer que é má fé, mas eles poderiam não ser tentar ser menos persuasivos, de repente, de nos manter ali, porque eles estão pensando em lucro, né? Quanto mais a gente estiver online, mais a gente vai ver anúncios, mais a gente vai consumir conteúdos. Hoje em dia tem profissões que dependem das redes sociais, então eles fazem de tudo para que as pessoas estejam nas redes sociais, para manter essas profissões também, né? E aí entra num ponto que até que é tocado no filme do Dilema das Redes, que né, tem um senhor, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala que nos últimos 10 anos as maiores empresas operam vendendo os seus clientes, né? E isso é muito verdade. A gente é o cliente daquelas redes sociais. E hoje em dia, com monetização, com anúncio e etc., a gente realmente é um cliente, né? A gente é a venda dessas redes sociais, né? Então, a gente tem que entender isso. E aí também a gente já pode entrar num assunto que a gente comentou que queria muito falar, que é a questão de influencers nessas redes sociais, né? Que também mexe muito com o jeito que a gente usa as redes sociais, por ver influencers, por ver pessoas famosas que a gente segue, que a gente se inspira.
E isso mexe muito com o nosso uso diário da rede social, isso influencia no quanto tempo a gente consome a rede social, porque a pessoa que eu gosto, o influencer que eu gosto, tá fazendo uma live de 10 horas, eu vou ficar as 10 horas ali, eu vou virar inscrito dele, eu vou fazer tudo o que ele está pedindo, é um desafio, etc. Então, os influencers hoje mexem muito com a rede social, com a nossa forma de usar. E, de novo, a Érica estava me comentando que ela tem uma opinião um pouquinho forte sobre os influencers. É muito complicado isso de influência, né? É uma linha muito tênue entre tu ser influenciado e tu ter os teus próprios desejos. É como a Dani falou lá no início, né? A gente não sabe até que ponto aquilo foi um gosto nosso ou que foi meio que imposto a nós, assim. Eu vou usar um exemplo atual de uma atriz que tem 18 anos e ela se encaixa em um padrão estético que é o padrão de beleza da sociedade hoje em dia. Ela tem um corpo magro, ela é loira, linda, perfeita, tudo que dizem nas redes sociais. Mas aí ela decidiu fazer uma lipo HD, que é uma lipoaspiração para tu colocar um tanquinho na tua barriga, praticamente isso, pelo que eu entendi. E ela falava nos stories dela, claro, né, ela postou nos stories todo o procedimento não, mas, né, todo... Ela chegando lá para fazer, conversando com o médico e tudo mais, e as pessoas começaram a cair em cima dela, porque, né, ela tem 18 anos, o corpo dela é ótimo e tudo mais. E aí ela comentou que fazer aquela cirurgia, aquele procedimento estético era o sonho da vida dela. E aí eu fico me perguntando, né, ela tem 18 anos e o sonho da vida dela era fazer um procedimento estético para colocar um abdômen trincado. Então, tipo, até que ponto isso é um sonho dela, que tava ali, que, meu Deus, ela realmente sonhava com isso quando ia dormir, ou até que ponto isso foi uma influência? Porque a Lipo HD, ela bombou nas redes sociais, assim, muita gente que eu seguia fez, e eu ficava meio assim, né, tipo, para que fazer isso? Então, a gente fica pensando, a gente até pensa nesse assunto por um episódio... esqueci a palavra, para um próximo episódio, porque realmente é um assunto que tem muito para falar, assim, mas basicamente é isso. E isso volta lá numa das frases iniciais, que era aquele pensamento, né? Será que a gente realmente está fazendo as nossas escolhas ou será que a gente realmente está sendo influenciado? Porque ela tem 18 anos e ela é uma influencer, eu não sei quantos seguidores ela tem, mas deve ser uma quantia significativa. E aí, com 18 anos, ela abre esse assunto dizendo que era o sonho da vida dela, né? A gente tem duas pessoas que podem falar melhor sobre isso, que é a Leilani e a Daniela, mas o corpo dela não terminou nem a formação ainda, de repente, né? E ela já tá pensando em fazer algo que não é natural para mexer no corpo dela, que ainda está em formação. Então, é bem delicado essa questão das redes sociais, né? A própria, um dos documentários, né, o Dilema das Redes, ele traz essa questão que teve, que foi uma doença, né, que é a dismorfia, que era as pessoas querendo ficar igual aos filtros das redes sociais, etc., do Snapchat, principalmente, na época que o Snapchat bombou, e isso é bem perigoso, então eu vou deixar as meninas que têm um conhecimento maior sobre isso falar agora. Só para complementar, então, a minha fala e a do William, ela tem 11 milhões de seguidores no Instagram, e eu vi alguma outra influenciadora também falando sobre o assunto, que ela disse que, imagina, ela tem 11 milhões de seguidoras e a grande maioria não tem o poder aquisitivo que ela tem. E aí elas ouvindo isso de ser um sonho, ficar dentro deste padrão, né, de certa forma, o que elas não vão fazer para seguir esses mesmos passos? Tipo, o quanto elas vão ser influenciadas a terem o mesmo sonho? O quanto elas vão abrir mão para poder pagar uma cirurgia dessas? É, tipo, muito caro. Então, quem é que pode pagar, né? E quem é que vai juntar todo o dinheiro que tem, de todo o trabalho e esforço que teve para fazer essa cirurgia também, para ficar igual a ela, né? Era só isso. É que essa questão do padrão de beleza, né? Ele dá muito pano para manga aí, pra gente falar sobre, né? Dessa questão do quem que influenciou primeiro, né? E isso independente das redes sociais, assim, porque se a gente for parar para pensar no padrão de beleza, sei lá, de anos atrás, isso também, né? O que faz a pessoa querer uma cirurgia plástica, o que faz a pessoa querer mudar o corpo dela,
ir atrás de dietas malucas, de, né, exercício, né, fazer de qualquer forma. Então, é uma coisa que não é nova, mas que com as redes sociais isso se tornou muito mais... se tornou pior, vamos, né, ser bem sincero. E o Dilema das Redes, ele fala sobre um artigo, que é, vou até ler aqui o nome, é Selfies, Living in the Era of Filtered Photographs, que seria selfies, né, vivendo na era das fotografias, né, com filtro ou com edição, enfim. Ele é um artigo de opinião que eu, na verdade, nunca tinha tido contato. E um artigo de opinião, ele não necessariamente não, ele não produz dados. A pessoa que escreveu, ela pode pegar estudos que já, né, aconteceram e ela citar nesse artigo, mas ele não publica dados de nenhuma pesquisa. Não é um artigo científico original que eles chamam, né? E ele foi publicado na Journal of the American Medical Association, que é uma revista científica, né, de medicina americana. E ele fala, né, sobre como esses filtros e edições de imagem alteram a percepção de beleza. Né, quando a gente tem o que parecia ser um progresso em relação, né, ao movimento das pessoas se aceitarem, a gente vê muito hoje, né, que as redes ajudaram essa questão, né, de aceitar o próprio corpo, de ter mais compaixão, né, ao mesmo tempo a gente tem acesso a essas ferramentas que, por exemplo, quando eu era adolescente, não, assim, quem sabia mexer no Photoshop era uma pessoa muito avançada, sabe? Então, assim, eram pessoas específicas que tinham esse conhecimento, né? E isso era utilizado com o quê? Com modelos, com atrizes, para fazer propaganda, né? Tipo, se sabia, tu olhava uma revista, tu olhava uma propaganda, tu sabia que aquilo era alterado, né? As pessoas tinham consciência de que era usado Photoshop, e ainda assim, tipo, mesmo tendo consciência, as pessoas queriam ter aquele corpo, e, que nem a Leilane falou, queriam ter aquele corpo para ontem, né? Então, o imediatismo. Tu quer falar, Lei? Assim, eu acho que antigamente, quando todas as coisas das redes sociais, as postagens de foto começaram a existir, a gente usava os filtros para colocar uma iluminação legal, uma borda legal para deixar a foto show. E hoje em dia, nas evoluções, a gente usa os filtros para nos deixarem mais perto de um padrão irreal. A gente usa para afinar o nariz, para colocar cílio postiço, para deixar a nossa boca maior. E isso são só filtros básicos, né? Porque a gente sabe que, principalmente nos stories do Instagram, a gente sabe que aquilo é um filtro. Tá escrito ali em cima que é um filtro. Então, a gente, mesmo usando, a gente deixa claro que aquilo ali não é real. E agora, para mim, o maior problema são as pessoas que influenciam afirmando que aquilo não é um filtro. Dizendo que aquele corpo é dela de verdade, que tudo é natural, que aquilo é alcançado de forma extremamente fácil e sem precisar gastar muito tempo ou energia. E aí chega numa pessoa comum e ela diz tipo, nossa, ela simplesmente toma água, come um hambúrguer, não vai na academia e ela tem uma bunda grande, uma cinturinha fina e uns peitão, então eu também consigo. Aí passa um tempo, passa 2 meses, não tá acontecendo, passa 6 meses, não tá acontecendo, daí a pessoa começa a dizer, tipo, eu nunca vou chegar nesse padrão, o problema tá em mim, e aí vai desencadeando um processo tão grande de efeitos na pessoa, e as pessoas os influencers que fazem isso, não têm esse conhecimento, não tem essa percepção, não tem essa consciência do que estão fazendo, e essa vontade imediatista é uma coisa da nossa sociedade. Que nem eu falei, a gente quer estar presente em tudo. Então a gente quer tudo. Se a gente puder, a gente está em 3 chamadas de vídeo ao mesmo tempo, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. A gente precisa do corpo perfeito para ontem, a gente precisa emagrecer, a gente precisa ter uma alimentação boa. E isso faz com que a gente use medidas extremas para isso. É o caso de, tipo, cirurgia.
é o caso de dietas absurdas, né? E vem muito também do quanto as redes sociais nos influenciam para isso, né? Que é o ponto-chave de tudo isso. O quão é saudável tu seguir indicações de pessoas aleatórias. Alguém vai lá e diz que usou esse suco aqui dessa nutricionista, aí a outra pessoa vai lá e compra o suco e entra num ciclo de coisas não funcionando, de problemas. Para mim, uma coisa que me chateou bastante, claro que por causa da pandemia, a área online da educação física vai ser muito utilizada, mas existem muitos aplicativos de exercício. Tipo, tu não precisa ir numa academia, tu não precisa procurar um profissional, tu simplesmente baixa um aplicativo, ele te dá um videozinho de 10 exercícios, tu faz e é isso. Tu não tá limitando muito a nossa conexão com outros seres humanos. E é a chave para o nosso funcionamento. A gente nasceu para viver em sociedade. E quanto mais a gente vai se fechando no meio virtual, a gente consegue se comunicar com os nossos amigos por vídeo, por mensagem. A gente consegue encomendar comida pelo telefone. A gente consegue fazer exercício pelo telefone. Para que eu vou sair de casa? Para que eu vou ir me expor a um ambiente que eu posso ser rejeitado? Para que eu posso, né, estar em sociedade se eu posso ficar aqui com o meu computador, com o meu telefone, onde eu estou seguro, onde as coisas podem acontecer mesmo eu não estando com outras pessoas. Então, tudo isso, né, que a gente comentou, o padrão de beleza é uma coisa que rende demais assunto, né, rende muitas indignações também, né, de quem que lucra com isso, quem é que ganha com essa insatisfação, né, porque essa é a grande chave, né, de tudo, assim, para quem que isso é interessante, né, é para a indústria, seja ela farmacêutica, seja, né, cosmético, seja para cirurgia, enfim. Mas o artigo, ele fala, né, sobre essas alterações e o quanto isso pode ser um gatilho para transtornos como o dismórfico corporal, né, que é o que o William estava falando, ele é dismorfia. Então, na verdade, ele é um transtorno que ele já existe, né, da pessoa ter percepção diferenciada, né, do corpo que ela realmente tem. E isso acontece muito nos transtornos alimentares, né? Pessoas com anorexia, com bulimia, de ter pessoas com compulsão, de ter uma percepção diferenciada, né? Alterada. Então ele coloca o perigo disso, que a gente, né? Tem meninas ali, adolescentes, que estão convivendo com essas expectativas irreais diariamente, né? Então, além de assim, da cabeça já tá zoada, porque tu tá na adolescência. Eu me coloco, assim, muito pessoal, sabe? Porque a minha adolescência foi assim. Então, de, tipo, já estar insatisfeita e aí você ter, que nem a Erika falou, o reforço positivo naquelas redes sociais, que no caso é totalmente negativo, né? Mas reforçando aquilo do padrão, né? Então, assim, o artigo é bem pequenininho, ele tem, acho que, uma página, para quem, né, quiser ir atrás, ver, a gente pode colocar na bio, mas ele traz essa reflexão que é bem importante para a gente pensar, né, nesses gatilhos. Eu deixo aqui uma promessa aos nossos ouvintes, né, que a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Esse assunto dá mais 2, 3 episódios, na verdade, se a gente for a fundo, entrando na dismorfia, como a Leilane falou ali, a gente tem outras N áreas para falar sobre isso. Que envolvem e no fim são tudo a mesma coisa. Eu só quero deixar uma reflexão aqui, na verdade eu tenho uma reflexão e um pensamento meu, que as meninas estavam falando dos filtros que a gente corre atrás, e claro, hoje as redes sociais elas deram um boom muito maior, porque elas geram um alcance muito maior, mas esses filtros, né, que hoje a gente tenta alcançar a beleza dos filtros, mas os filtros foram criados em cima de uma beleza que já existe, né? Então, assim, sempre existiu essa questão, e a gente sempre correu atrás. As redes sociais, elas só deixaram isso maior, né? Mas a gente vai melhor em um episódio específico para isso. E eu queria deixar uma reflexão, na verdade, que para influencers. Não sei se vai chegar até algum influencer, espero que chegue, espero que compartilhe a gente, dê vários likes, vários engajamentos, vários seguidores, vai ajudar bastante. Agradeço se chegar alguém e compartilhar.
ficaremos todos felizes. Mas eu queria dizer o seguinte, né, como que os influencers, a menina que a Erika falou tinha quantos seguidores, Erika? 11 milhões, 5 milhões? 11 milhões. E aí, como que eles estão pensando, né? Como que eles estão pensando o conteúdo deles? Como que, se eles param para pensar, como que isso vai influenciar a vida das pessoas, né? Porque se ele só vai ali e faz um conteúdo sem pensar, sem nada, isso é bem perigoso, na verdade. Então, eu deixo essa reflexão, também pode virar outro assunto, falar só de influenciadores, como eles impactam as pessoas, mas eu fico me perguntando isso, será que eles pensam o conteúdo? Será que eles sabem o quanto eles realmente estão influenciando pessoas, jovens, né? É de saber o que é influência, né? Eu até esqueci de comentar, mas ela falou nos stories dela, tipo, eu não estou influenciando ninguém a fazer isso. Mas tu não precisa chegar no story e falar, então, gente, eu vim aqui influenciar vocês hoje, tá? Com esse produto aqui maravilhoso. Tipo, qualquer coisa que tu falar pode ser uma influência, então... É que ela falar, né, ela não precisa falar assim, faça você também. Mas é que ela, porra, ela tem muitos seguidores, são milhões. Então, assim, vai ter gente que se inspira nela e vai querer reproduzir o que ela fez para ser tão bonito quanto ela, né? Então, é uma influência automaticamente, e é isso que justamente eu falo. Mas seguindo aqui no nosso tema, né, do como usar as redes sociais, tem uma coisa que é muito importante também, que é tratada até no documentário do Dilema das Redes, que é o tempo de uso que a gente tem de redes sociais, né? Até hoje em dia, algumas redes sociais, elas mostram pra gente quanto tempo a gente ficou, nas configurações dos celulares, pelo menos nos Androids, eu sei que tem como tu ver quanto tempo tu passou na semana em cada rede social, e se a gente for parar para analisar, é bastante alto, né? E agora com a pandemia também isso ficou ainda maior, pra gente manter a nossa questão de vida social, vamos dizer assim, a gente precisou das redes sociais, a gente precisou de um WhatsApp com vídeo para falar com a família, com os amigos, ou de aplicativos de terceiro, que vários bombaram. O Zoom mesmo foi um aplicativo que ele já era grande, só que na pandemia ele explodiu de uma maneira que não tem nem explicação, né? Mas eu queria dar a voz para a Dani agora, que de novo ela tem uma reflexão bem importante, bem legal sobre essa questão do tempo de uso, né, das redes sociais. A gente começa a pensar, né, no quanto fica, né, o tempo ali nas redes sociais, e isso me levou até ontem, conversando com o William, eu moro com o William, para quem não conhece a gente conversando sobre a pandemia, né, que as pessoas tiveram que ficar em casa, se isolar, então esse tempo, ele, né, na verdade, tu tem que contar o tempo que tu não tá na rede social hoje em dia, né? Tá bem difícil, assim, porque não só tempo de lazer e entretenimento, mas pessoal que tá tendo aula, né? Ou que trabalha. Então, enfim, estamos usando muito mais tempo agora, né? Do que já não é bom o tempo que a gente usa, que já é grande. Aí veio a pandemia, né? E vendo o dilema, me veio muito sentimento de culpa mesmo, assim, de tentar limitar o meu uso. Eu até consegui ali, fiquei tipo uma semana que eu fiz algumas regras, de tipo, não usar antes de dormir, né? Até pela qualidade do sono. E não utilizar quando eu tô na mesa, né? Almoçando, jantando com meu namorado. Mas parece que o esforço ele é muito grande, né? É um sentimento de nadar contra a maré, assim, porque é aquela coisa de todo mundo, né, tá ali, é uma coisa que te chama, o negócio, ele notifica para tudo, se tu não desliga as notificações, claro. E eu sou uma pessoa que eu já tenho um pouco de dificuldade, assim, de utilizar, porque as pessoas xingam porque eu não respondo no WhatsApp na hora, porque eu nunca tô online, porque não sei o quê. Então, assim, é um sentimento mesmo de nadar contra a maré, assim. Como a Dani falou, a gente mora junto, então eu realmente senti isso na Dani, que depois que ela viu o documentário, ela tentou, né? Eu posso até ter puxado ela para baixo, assim, porque eu sou uma pessoa que tá sempre com o meu celular.
eu tô sempre vendo WhatsApp, eu tô sempre... Até porque eu trabalho com essa questão. Mas realmente a gente começa a ter um sentimento de culpa e começa a pensar assim, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer para diminuir meu uso? Como que eu vou fazer para não estar tanto tempo? Como que eu vou fazer para não estar tão vulnerável assim? Eu não posso, né, deixar de viver minha vida fora da rede social, apesar de, como a Dani falou, veio a pandemia, a gente precisou mais da rede social para ter o contato com os nossos amigos, os parentes, enfim. Mas a gente começa a pensar nisso. E aí, até conversando sobre isso com a Érica, ela até falou que ela tinha descoberto um aplicativo que era para foco e que ele tinha até uma gamificação, né, um prêmio. Então, a gente precisa de um outro aplicativo com um prêmio, né, que hoje em dia é a gamificação, que vários aplicativos vão tendo isso. Eu vou deixar ela explicar um pouquinho como é esse aplicativo, como funciona. Esse aplicativo eu comecei a usar porque, assim, para quem não me conhece, eu leio muito desde sempre. Mas eu comecei a perceber, nesses últimos anos, que o meu, rendimento, entre aspas, em leitura, estava caindo muito. Eu estava lendo pouquíssimo, assim. E eu estava muito triste com isso, porque eu realmente gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre. E aí tem esse aplicativo, que ele é muito conhecido, não vou falar o nome porque não estamos, né, sendo patrocinados. Ele é pago, e eu pensei muito tempo antes de baixar ele, porque, bom, ele era pago, né? Eu não queria meio que gastar o meu dinheiro, assim. Mas é o que o William falou, ele é uma gamificação, ele te dá coisas se tu ficar tanto tempo fazendo o que tu tem que fazer. Ele funciona para qualquer coisa. Ele tem um cronômetro e tu não pode sair do aplicativo enquanto o cronômetro estiver ligado. Ele tem uma outra opção que tu pode sair daquela tela, mas, né, o bom é usar, se tu quer usar para uma coisa que não seja no celular, tu usar o outro modo dele. E ele funciona quase como um terrorismo, assim, porque é uma plantinha nascendo, tu vai plantar uma árvore e fica mensagens ali em cima, tipo, não toque no seu celular, você está mesmo, vamos, termina esse tempo aí, não olha pra mim, me esquece, assim, é um terrorismo, e se tu tirar daquela tela, a tua árvore morre, né? E tu não vai querer uma árvore morta na tua floresta, porque, né, tu tava plantando ela. E eu comecei a usar esse aplicativo, porque eu realmente não estava conseguindo ler no meu tempo livre. Eu ficava no Instagram o tempo inteiro. E eu acabei me sentindo culpada com isso, de estar fazendo nada, assim, eu não estava sendo nem um pouco produtiva. E aí é bizarro pensar que eu tive que baixar um aplicativo para eu conseguir um tempo, que eu já tinha, mas para eu conseguir um tempo para fazer uma coisa que eu gosto, sabe? Então, assim, é bem bizarro o ponto em que a gente chegou. A gente está precisando de um aplicativo para parar de usar outros aplicativos, né? Então, assim, ainda continuamos na dependência, não é uma rede social, mas é um aplicativo, e a gente vai ficando cada vez mais preso, né? Claro, a gente larga 3, mas continua com esse, né? Que é um aplicativo que bloqueia os outros para a gente conseguir ter foco na nossa vida, conseguir ler, conseguir trabalhar. Agora no home office, eu vi muitas pessoas também baixando para os seus computadores aplicativos que tu configura e tal, e ele bloqueia por 5 horas, que tu não consegue mexer nas redes sociais para que as pessoas consigam trabalhar, né? Então, é bem complicado, né? A gente está cada vez pior, assim, a nossa dependência continua. Mas aqui fica essa conclusão, né? Como a Erika falou, a gente chegou num ponto que a gente precisa de um aplicativo para nos livrarmos de outros, para conseguir ter foco. E aí a gente vai agora para as nossas conclusões finais, né? Como a gente falou, aqui dentro desses 2 documentários tem muitos e muitos assuntos que a gente pode desmembrar eles em vários episódios, né? Se vocês têm algum assunto aqui que vocês acham que a gente falou meio por cima, fala pra gente, vai no nosso Instagram, @fonteasvozes, manda pra gente que a gente vai fazer um episódio. Mas eu gostaria que a Leilane começasse com as conclusões dela, desses 2 documentários, dessa nossa conversa. Uma coisa que chama muita atenção nos 2 documentários, que foi o que eu percebi de mim mesma, é como falta essa percepção, né? A gente não tem consciência do quão isso tá sendo prejudicial, do quão isso tá acontecendo, né? Se a gente não tem consciência que isso está acontecendo, a gente não consegue controlar. E aí um dos documentários, ele fala uma da frase que me chamou muita atenção, que é: como se acorda da Matrix
se a gente não sabe que a gente está nela? Para quem viu o filme vai entender a referência, para quem não viu eu recomendo. Mas é muito assim, tu não consegue sair desse ciclo, tu não consegue sair desse mundo fictício e virtual se tu não sabe que tu tá preso a ele. Tu não consegue dar esse passinho para trás, tu não toma consciência do quão aquilo tá te consumindo e que tu acaba não tendo mais a tua vontade própria. Teve uma coisa que falaram muito interessante, que é, tu olha teu celular na cama antes de ir no banheiro ou enquanto tu tá no banheiro depois que tu acorda. Qual é esse limite do quão dependente a gente fica dessas redes sociais e do virtual? Outro ponto muito interessante, que eu fiquei uns 5 minutos olhando para a tela do computador enquanto os créditos subiam do documentário, foi esse cara que processou a empresa lá do Privacidade Hackeada, que ele disse, será que eu posso ser manipulado? E você? Porque é realmente isso, o quão dos nossos gostos, das nossas preferências, são realmente nossos, o quão aquilo tá com a gente e o quão a gente foi induzido a gostar daquilo, a querer aquilo. E vai muito de encontro a tudo isso que a gente falou, né? O quão as redes sociais nos influenciam, as pessoas nos influenciam, o quão esse algoritmo é feito para nos levar a querer coisas que, na verdade, não era exatamente inicial que a gente queria. E é basicamente isso. A gente tem que estar sempre alerta e vigilante para as coisas que a gente faz e utiliza nas redes sociais, para a gente não acabar sendo consumido ao invés de consumir. Realmente, né? Como que a gente vai acordar se a gente não sabe que tudo isso acontece? E aí eu volto naquela questão da educação que a gente precisa ter de tecnologia, né? Porque a gente não sabe como funcionam as redes, a gente simplesmente usa elas, né? E a gente vai indo na modinha do influencer, do amigo, do vídeo do YouTube, seja o que for. E a gente cada vez mais vai sendo manipulado, a gente cada vez mais vai ficando sem o conhecimento que deveria ter. O Tristan Harris, que é um dos personagens principais do Dilema das Redes, ele também tem site pessoal, ele tem um podcast, mas me chamou bastante atenção a frase que é o lema da empresa dele, né? Que é, enquanto as empresas de mídia social lucrarem com a indignação, a confusão, o vício e a depressão, o nosso bem-estar e a nossa democracia continuarão em risco, né? E é uma das maiores verdades que eu já li nos últimos anos. Porque enquanto tudo isso que a gente falou aqui, essa questão de dismorfia, essa questão de influencers, essa questão da gente ser o produto final das redes sociais, tudo isso, enquanto as redes sociais continuarem lucrando com isso, sem nenhum filtro, sem nenhuma lei, sem nada disso, nada vai mudar, né? O Tristan é um cara que ele está tentando ser a mudança do Vale do Silício, ele é conhecido como a consciência do Vale do Silício, na verdade. Ele está nadando contra uma maré muito forte, né? Tanto que no próprio documentário ele fala que quando ele acordou para isso, ele tentou mandar e-mail lá, ele trabalhava no Gmail na época, no Google, né? Ele tentou alertar, chegou várias pessoas, ele disse que chegou até o vice-presidente do Google e nada aconteceu, né? Então, eles não têm o interesse de mudar isso, né? Então, a gente realmente precisa começar uma mudança e todo mundo precisa começar a enxergar isso. Então, um pouco do nosso objetivo foi esse podcast também foi isso, tentar abrir um pouquinho dos olhos, seja de 1, 2, 3 pessoas, para que a gente comece um movimento, a gente tente começar a ser mais consciente do consumo, que a gente tente filtrar as coisas, né? Que a gente verifique informações, que hoje em dia está na moda fake news, uma moda ruim, mas também, e eu queria que entrasse na moda, na verdade, que as pessoas conferissem se é fake news ou não, né? Mas essa moda não pegou. A moda de espalhar fake news pegou e a de fazer a conferência não. Então a gente se despede por aqui, a gente deixa essas reflexões, a gente agradece a todo mundo que ouviu até aqui, pedimos que vocês compartilhem, mandem para os amigos, se gostou. Se não gostou, não precisa xingar a gente, mas eu me despeço aqui,